A PEC dos precatórios foi aprovada, hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com mudanças ali de última hora. Terceira versão do relatório. A promessa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era inclusive colocar o projeto em plenário ainda hoje. Mas a votação ficou para amanhã ou será para quinta? Quem responde para a gente é ela, Raquel Vargas, que acompanha tudo e traz os detalhes. Raquel, minha querida, boa noite, bem-vinda. Tem gente que aposta que essa fatura só vai ser paga, liquidada na quinta-feira. Mas conta, o que aconteceu que não deu para concluir a votação hoje no plenário? Era difícil, mas tinha até uma vontade nesse sentido, né, Raquel? Oi, Mona, boa noite. Tinha, sim, bastante acordo sendo costurado, as apostas estão abertas porque muita gente apostava que seria hoje. Agora, o próprio presidente Rodrigo Pacheco prometeu que vai ser amanhã, depois da sabatina de André Mendonça na CCJ, já que a votação dele em plenário só fica para quinta-feira. Por que que não ficou hoje? Apesar da gente estar na semana do esforço concentrado. Tem uma quarta versão desse relatório, Mona Lisa, sendo costurada pelos técnicos do senador, do gabinete do senador Fernando Bezerra. Por quê? Como você disse, a matéria foi aprovada sim na CCJ. Lá ele precisou ceder em mais 2 pontos. Foi a terceira versão apresentada por ele. Quais foram esses pontos? Permitir que os precatórios devidos ao Fundef sejam pagos fora do teto e também incluir como prioridade no pagamento desses precatórios aquelas dívidas alimentícias. Esses foram pontos que atenderam aí a bancadas importantes, como o PSD, por exemplo. Bom, tem um acordo agora com parlamentares que votariam contra o texto, como, por exemplo, Simone Tebet, do MDB, Alessandro Vieira, do Cidadania, que traz o seguinte, uma nova versão a esse texto. Acabar com essa nova regra de pagar precatórios, somente uma parte dos precatórios, acabar com essa regra já em 2026. Essa regra vigoraria até 2036. Esse acordo que está sendo costurado antecipa para 2026 e também vincula todo espaço aberto, seja com a questão dos precatórios ou com aquela nova regra de cálculo do teto de gastos, a despesas sociais, como o programa social, enfim, outros tipos de despesas nesse sentido. E também deixar ipsis literis no texto que esse programa, o Auxílio Brasil, de R$ 400, é um programa permanente. As negociações, segundo os parlamentares, está bastante avançada, mas essa quarta versão do texto não ficou pronta ainda. Então, como já são 8h40 da noite, decidiram deixar para amanhã ver direitinho como ficará os termos dessa proposta, dessa nova versão do relator, e aí sim discutirem durante o dia, negociarem para depois levar a plenário. Se atender essas demandas, por exemplo, os destaques apresentados por esses parlamentares serão retirados de pauta e toda aquela negociação que é feita nos bastidores será cumprida. O relator estava bastante otimista com isso, Mona Lisa, por quê? Tem ali um cálculo de 27 senadores que não votam de jeito nenhum com esse texto. Mas fazendo esses acordos, ele consegue reduzir um pouquinho, diminuir um pouquinho essa desvantagem e ter um pouco mais de segurança e conforto para levar essa matéria para o plenário, que é a saída do governo para garantir aquele Auxílio Brasil de R$ 400 a partir do mês que vem, Mona Lisa. Então, a quarta versão, enquanto acompanhava na CCJ, era a terceira. Raquel está contando para a gente a quarta. Então, as amarrações, os acertos serão feitos nas próximas horas para aí sim ir ao plenário. O que é uma questão muito importante também, Raquel, é se a figura aí do beneficiado, do parlamentar, continua uma figura oculta, Diferentemente da decisão do Supremo, primeiramente da ministra Rosa Weber e depois decisão reiterada pela maioria dos ministros. E aí, Raquel? Bom, Mona Lisa, falando sobre esse projeto de resolução, por enquanto fica assim. Na verdade, é porque esse texto ele traz ali uma brecha para aqueles parlamentares, que possam pedir as emendas, não só parlamentares, mas governadores, prefeitos, até entidades da sociedade civil. E dessa forma o parlamentar, e a gente conversava sobre isso hoje, que esteja por trás também dessa emenda acaba ficando oculto. E você trouxe uma palavra que decifra muito bem o sentimento que fica entre eles. Quem recebeu mais do que o outro, dá uma ciumeira danada entre os parlamentares. São textos, esse texto, no caso, já está definido, ficou definido na votação de ontem, mas resta saber se atende à questão, àquela determinação do Supremo Tribunal Federal, Mona Lisa.